Boa noite. A Prefeitura de Manaus inaugurou na manhã de hoje 2 unidades básicas de saúde fluviais que vão ampliar o atendimento na zona rural aqui da capital. As 2 novas unidades básicas fluviais de saúde de Manaus vão atender comunidades ribeirinhas nas calhas dos rios Negro e Amazonas, na zona rural da capital. Com isso, as UBS chegam a áreas mais afastadas do município. As unidades básicas fluviais Ney Lacerda e Antônio Levino vão oferecer análise bioquímica em laboratório, além de atendimentos odontológicos e imunológicos. Para que esses barcos entrassem em atividade, foram repassados R$5 milhões, sendo 80% do SUS e 20% da Prefeitura de Manaus. Esses barcos vão ficar 20 dias por mês, singrando as águas do rio Amazonas e do rio Negro, na parte que cabe a Manaus, dando atenção absoluta. Quando não puder entrar por uma questão de via estreita, ele manda buscar no barquinho menor e dá o atendimento lá. Se for o caso de transportar para Manaus, transporta para Manaus. Os barcos são equipados com 3 consultórios médicos, 4 laboratórios de enfermagem e 1 consultório odontológico. O secretário de Saúde do município explica como vão funcionar os atendimentos aos comunitários. Então, a gente hoje tem apenas um barco, que é o Catuiara, que ele passa 7 dias por mês no Rio Negro, 7 dias no Rio Amazonas. Agora não, a gente está praticamente triplicando o atendimento. Então é mais serviço, é mais atendimento para todo o povo ribeirinho, com equipamentos novos, modernos, com toda a parte odontológica, a parte da farmácia, com a vacinação que está seguindo. Portanto, a gente está levando saúde de qualidade a todo o povo de Manaus. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apresentou hoje o início da Operação Parintins 2018, com envio de tropas para o município para atuarem durante o Festival dos Bumbais. Cerca de 840 servidores participam da operação de segurança do Festival Folclórico de Parintins, que acontece nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho. O efetivo conta com bombeiros, policiais militares e civis. O objetivo é garantir a tranquilidade de quem vai prestigiar a festa dos bois, garantido e caprichoso. É de suma importância, senhores, a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro e do Detran, porque lá nós estamos recebendo inúmeros turistas de todo o mundo. Então, a segurança em primeiro lugar. Do porto em Manaus, seguiram hoje pela manhã servidores da segurança e equipamentos para realizar o plano de policiamento no município. O efetivo vai monitorar também a saída de embarcações, fiscalizando a quantidade de passageiros e materiais a bordo. A Polícia Militar estará atuando com todos os tipos de policiamento ostensivo geral, com patrulhamento ostensivo geral a pé, com bicicletas, motocicletas, e também com trânsito e também com radiopatrulhamento. Estamos levando viaturas da Força Tática, ou melhor, já chegaram em Parintins as nossas viaturas da Força Tática, da Rocan também, para auxiliar no patrulhamento diário lá em Parintins. Por isso nós estabelecemos, a Polícia Civil estabeleceu um cronograma de atividade precursor, ou seja, 10, 12 dias antes do festival, a Polícia Civil já está cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão, investigando as possíveis bocas de fumo, os barcos que estão chegando. Já o Corpo de Bombeiros está enviando o efetivo de 120 servidores ao município. Além do serviço de vistoria nas ruas, a ideia da corporação é monitorar as apresentações dos bumbais. Os primeiros 45 bombeiros foram para a cidade às 5 horas da manhã de hoje. Foi enterrado hoje em Manaus o corpo do empresário José Azevedo, que morreu vítima de embolia pulmonar em São Paulo. José Azevedo é fundador e presidente do Grupo Trevilar. O corpo do empresário José dos Santos Azevedo, de 84 anos, foi enterrado na manhã desta segunda-feira no cemitério São João Batista, juntamente com o pai, seu José de Azevedo, e irmã Maria de Azevedo, que faleceu há 2 anos. O empresário português, que era cônsul honorário de Portugal, estava internado em um hospital em São Paulo para exames de rotina. Ele passou por cirurgia no coração e, após 10 dias, teve uma embolia pulmonar e não resistiu. O governo do estado e a prefeitura da capital publicaram nota de pesar pela morte do fundador do Grupo Trevilar. No velório, familiares, amigos, funcionários, autoridades e empresários de Manaus prestaram suas homenagens. Primeiro, ele foi um professor de todos nós.
foi um presidente também da CDL, como da Associação Comercial, e ele todas as vezes que conversava com a gente, ele estava sempre ensinando. E um homem que saiu de uma simplicidade, cresceu como ele cresceu, montou o número de lojas e o principal, deu tantos empregos para tantas pessoas que precisavam naquele momento. Irreparável, não só como um patrão, mas como também um profissional, uma pessoa dedicada, entendeu? Que sempre soube preservar a empresa e a família. Ele tínhamos todos os funcionários como uma família, tanto que o que ele fez pela empresa e pelos funcionários é uma coisa inesquecível. Muito, muito, muito compreensivo, muito colaborador e uma pessoa, um empreendedor muito bom. A última aparição de José Azevedo na TV foi em março deste ano, quando falou ao Band Cidade como vice-presidente da FEComércio. Técnico em eletrônica e em contabilidade, José Azevedo montou a primeira loja nos anos 60 especializada em componentes eletrônicos. Com a criação da Zona Franca de Manaus, Azevedo passou a importar televisores e aparelhos eletrônicos com o diferencial de vender, instalar e dar manutenção aos aparelhos. José Azevedo deixa a esposa, Zuila Azevedo, 4 filhos e 9 netos. A Polícia Federal apreendeu no município de Tabatinga, no interior do Amazonas, 368 quilos de carne de caça, carne de mamíferos silvestres. Entre os animais apreendidos, 275 quilos de carne de paca, além de carne de outros animais como o tatu, veado e anta, além de 3 motores de embarcações e uma espingarda calibre 16. 3 homens e uma mulher, todos peruanos, foram presos em flagrante. E em visita a Manaus, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, promoveu hoje mais uma edição do Circuito Cultural que leva informações sobre programas federais. Em Manaus, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, abriu o Circuito Cultural Gera Futuro na manhã de hoje, no Centro Cultural Povos da Amazônia, zona sul da cidade. A comitiva foi recebida por esse grupo de danças típicas regionais. O evento contou com a participação de artistas, produtores culturais e gestores públicos. Para o ministro, a ação destaca a cultura como forma de desenvolvimento econômico do Estado. Esse potencial tem estado subutilizado e a ideia do Ministério da Cultura é que nós possamos investir mais em um maior número de projetos aqui no estado e em toda a região. Isso passa por um maior uso da Lei Federal de Incentivo à Cultura, também do Fundo Setorial do Audiovisual e outros mecanismos que nós temos. O projeto Cultura Gera Futuro, que percorre todos os estados do Brasil, chega a Manaus com oficinas, palestras e mesas redondas que incentivam a cultura disponibilizadas pelo governo federal. O Amazonas foi o segundo estado da região norte que mais recebeu incentivos da Lei Rouanet. Em 2017, foram R$2,5 milhões para 4 projetos. O secretário de Cultura do Amazonas explica que o programa estabelece cotas para beneficiar regiões historicamente menos favorecidas. E isso vai ser possível por meio de mecanismos de fomento. A gente quer equilibrar essa equação, equilibrar essa matemática. E a vinda do ministro aqui consolida um diálogo muito interessante que tivemos em Brasília, onde apresentamos nossas demandas, apresentamos e compartilhamos de entendimentos sobre o baixo índice de participação das regiões Norte e Nordeste e o Amazonas também como uma grande, Manaus especificamente como uma grande capital econômica da região Norte. O Amazonas é o 20º estado a receber o circuito. Daqui, a comitiva do ministro segue para São Luís do Maranhão. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 24 e a máxima de 32 graus. Em Itamaraty, o tempo fica ensolarado com algumas nuvens e não chove. Temperatura mínima de 22 e a máxima chega aos 33 graus. A mesma previsão para o município de Eirunepé, onde as temperaturas variam entre 21 e 32 graus. E em Presidente Figueiredo, sol com aumento de nuvens pela manhã e chove forte à tarde e à noite. Mínima de 25 e a máxima de 33 graus.
E no fim de semana teve mais uma edição do Campeonato Amazonense de Fisiculturismo. 4 atletas brigaram por uma vaga em campeonatos nacionais. Cerca de 80 atletas de fisiculturismo participaram da competição, com o objetivo de buscar a classificação para um torneio nacional. Por isso, Leonara veio de Itacoatiara para participar. Estou muito positiva, meu primeiro campeonato, então estou tendo que manter o máximo de tranquilidade. Ensaiei muito para estar aqui e participar representando a minha Itacoatiara. A expectativa também era otimista para quem ia subir aos palcos pela primeira vez. Era o caso da atleta Laura Ladislau, de 18 anos, que concorreu na categoria júnior. É praticamente a primeira vez, estou retornando aos palcos. Eu competi em 2015, agora estou voltando novamente, é praticamente uma estreia. O meu coach Daniel Guedes, estou sendo acompanhada pelo Instituto. Estou muito bem, estou muito ansiosa para subir nesse palco. A minha categoria é Wellness Júnior e eu não vejo a hora de subir nesse palco e desfilar. Durante a apresentação aos jurados, os atletas mostram os corpos definidos com muito trabalho na academia. Uma experiência que João Paulo já carrega há 5 anos. Venho competindo desde 2013, entendeu? O esporte não era tão reconhecido como hoje, né? Tá esse, vamos dizer assim, eu falo como um fenômeno, entendeu? Mundial, fitness. Dividido em 26 categorias masculinas e femininas, o Campeonato Amazonense de Fisiculturismo classifica 4 atletas por categoria para a competição em nível nacional. O atleta que vai para o brasileiro tem sul-americano, tem mundial e tem a vaga também para o Arnold Brasil de 2019, onde o Campeonato Brasileiro classificam os 6 finalistas desse ano, já se classificam para 2019. Então tem sul-americano, classifica 2 atletas, tem o mundial, classifica 2 atletas, então a peneira é no estadual. Mas a novidade para os atletas é a possibilidade de maior reconhecimento no esporte. A partir do ano que vem, o fisiculturismo vai ser disputado nos Jogos Pan-Americanos, que acontecem em Lima, no Peru. E o Amazonas se prepara para isso. Hoje, nós estamos a um passo de uma Olimpíada, né? Falta bem pouquinho. Então, em 2019, nós já estamos nos Jogos Pan-Americanos como esporte de medalha, do quadro de medalha, e não como esporte de apresentação. Isso é muito bacana. Em clima de Copa do Mundo, amantes do futebol em Manaus se reuniram em um evento no Palacete Provincial, no centro de Manaus, para exaltar a modalidade. Teve de troca de figurinhas até futebol entre robôs. Uma partida diferente. O futebol aqui nesse torneio vai além dos 11 jogadores em campo. Tem disputa entre robôs, jogos no videogame, troca de figurinhas e também o tradicional futebol de botões. Futebol de mesa é um conjunto de série de fatores, mas principalmente psicológico, né? Ajuda muito a concentração e o desenvolvimento na jogabilidade. Essas atividades foram oferecidas no fim de semana, durante o Palacete Tá na Área. Amantes do futebol tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a modalidade que conquista o mundo todo. O Palacete Tá na Área é uma oportunidade que o nosso público tem aqui do Amazonas de vir conhecer os nossos museus e se divertir também com esse tema que é a paixão nacional, que é o futebol. Então nós estamos agora no período da Copa do Mundo, é um período que todo mundo está muito conectado com o tema, então nós estamos convidando as pessoas para vir se divertir aqui. O evento é uma forma de celebrar a Copa do Mundo e garantiu a diversão por aqui. No intervalo de uma partida e outra, o pequeno Arthur jogava videogame com a mãe. E aqui nem tem brecha não, viu? Vence o melhor. Com esse botão a gente controla o boneco. Aí quando a gente aperta o X aqui, faz pra gente soltar bombinha. Só que só tem que ter análise pra saber quando pra não morrer, porque senão algumas vezes eu perco. Esse jogo é fera, é fera. Olha, e a Prefeitura de Manaus ampliou a campanha de vacinação contra a gripe que finalizou na semana passada, na última sexta-feira. Agora, desde hoje para frente, por conta do estoque que ainda tem de vacinas, essa campanha foi ampliada para 2 públicos: crianças de 5 a 9 anos e também adultos de 50 a 59 anos de idade. Então, você que faz parte desses 2 públicos, as crianças, os pais, levem os seus filhos e também os adultos podem comparecer entre essa idade de 50 a 59 anos nos postos de saúde para se imunizar contra a gripe.
O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, é só acessar o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. E fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.